Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, apesar de hoje o Evangelho, por aí nas denominações, está muito misturado, deturpado e pervertido, apesar de tudo isso, ainda existe neste mundo o Evangelho de Cristo, ou seja, o Evangelho genuíno, puro e simples. E é para a verdade desse Evangelho que você vai voltar. Sim, você tem que entender isso hoje. E você tem que entender por causa dessa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Porque Ele, mais do que qualquer uma pessoa que exista nesse mundo, está vendo que isso está acontecendo. Está vendo que aquele evangelho que ele pregou ao longo dos anos foi pervertido. Foi pervertido por causa de muitos homens que vieram misturando coisas ao evangelho. E assim ele foi sendo pervertido demais. E hoje está do jeito que está. E isso está afetando a sua vida. Está afetando, fazendo com que a sua vida se prejudique. Fazendo com que a sua vida seja enganada. Seja desviada da verdade. E isso não pode mais continuar acontecendo. E você também não pode tolerar quem venha pregando para você esse evangelho misturado e pervertido. E o Senhor Jesus quer que isso aconteça com você. Quer que você se conscientize disso. Por isso, ele envia essa mensagem aqui para a sua vida hoje. Ao ler essa mensagem, você tem que se conscientizar de que deve voltar para o Evangelho genuíno, para que assim a sua vida em Cristo possa novamente ser saudável, possa ser uma vida abundante, uma vida que vai continuar correndo com perseverança até o fim, para chegar no final aprovado. Mas se você continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido, a sua vida vai continuar sofrendo as consequências desses erros, dessas práticas erradas. Vai acontecer com você. E aí você vai chegar no final e não vai ser aprovado. Mas o Senhor Jesus não quer que você chegue no final e não seja aprovado. Ele quer que você chegue no final de sua carreira aprovado. Mas para que isso possa acontecer, mas para que essa aprovação possa acontecer com você no final, você tem hoje que tomar a decisão de fugir, de escapar, de sair fora do evangelho misturado dentro para o pervertido e voltar para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer. Por isso ele envia essa mensagem aqui para você, que é muito clara e simples, de fácil compreensão. De fácil compreensão para que você possa fazer o que essa mensagem está dizendo para você. Então, chegou a hora de você fazer isso. Chegou a hora de você também estimular os seus irmãos a fazerem o mesmo. Porque o Senhor Jesus já fez isso comigo. Agora ele quer fazer isso com você. Mas a decisão tem que ser sua. Você tem que tomar a decisão. De forma espontânea. De forma liberal. Porque o Senhor Jesus não vai te pressionar. Ele não vai te colocar contra a parede, te forçar com violência para você voltar para o evangelho genuíno. Não, ele vai fazer, ele espera que você tome essa decisão de forma espontânea. Então que você possa entender isso hoje, para que assim, ao voltar para o evangelho genuíno, você possa permanecer na verdade do evangelho genuíno para sempre. Pregando esse evangelho genuíno para as pessoas que devem viver por esse evangelho, para que elas nunca mais possam se afastar da esperança do evangelho genuíno, para o qual você voltou. Então isso tem que acontecer, meus irmãos. Vamos começar a agir dessa forma. Vamos começar a tomar essas decisões de voltar para o evangelho genuíno, para que assim possamos estar sendo aprovados pelo Senhor Jesus, para que possamos viver para o inteiro agrado dele. Temos que voltar para o evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então, chegou a hora disso acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus.
Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, baseado nessa mensagem aqui que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E essa mensagem é muito importante, meus irmãos, porque ao longo da história, lá no primeiro século, muitas igrejas receberam epístolas. Mas não foi à toa que eles receberam essas epístolas. Foi com objetivo. Essas epístolas tinham que ser escritas e tinham que ser lidas diante das igrejas para as quais elas foram enviadas. Porque era necessário que aquilo que estava escrito naquelas epístolas fosse lido para que pudesse doutrinar a igreja. Para que aquelas igrejas recebessem o princípio de doutrina. Para que começassem a praticar. Para que começassem a se acertar, a se acautelar de certas coisas, principalmente do Evangelho, que já estava sendo pervertido naquela época, de falsos ensinos, de outras doutrinas, de um outro Jesus, de um espírito diferente, enfim, de várias coisas que a igreja deveria se acautelar, como, por exemplo, se acautelar dos cães, dos falsos profetas, e de muitas outras coisas erradas que até certo ponto estava já começando a penetrar na igreja. Então, essas epístolas que foram enviadas para a igreja foram muito importantes, porque a partir da leitura daquelas epístolas, os crentes, aqueles que estavam em Cristo, começaram a agir dessa forma, começaram a entender, começaram a praticar aquilo que estava escrito naquelas epístolas para que eles pudessem viver uma vida em Cristo perfeita, sem se deixar levar por esses erros, por essas falhas, por essas coisas que estavam começando a acontecer naquela época. Então, meus irmãos, foram escritas epístolas. Essas epístolas estão conosco até hoje nas Escrituras, fazem parte das Escrituras. E hoje nós devemos ler também essas epístolas, porque tudo aquilo que começou a acontecer lá no primeiro século veio ao longo dos séculos e chegou até o século atual em que vivemos. Por isso, ler essas epístolas é muito importante para as nossas vidas, para que possamos entender as coisas das quais devemos nos acautelar no presente século. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui é baseada em uma dessas epístolas, que se chama Epístola aos Hebreus. E por isso o nome dessa mensagem é Epístola aos Hebreus, porque os hebreus também receberam uma epístola, para que eles pudessem entender algumas questões, algumas coisas importantes que eles deveriam se conscientizar. Então, antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto da Epístola aos Hebreus, que é muito importante para as nossas vidas hoje também, para que possamos, através do que está escrito, também se conscientizarmos, da mesma maneira que eles se conscientizaram naquela época, quando eles receberam a epístola, quando os hebreus receberam a epístola e a epístola foi lida diante deles. E eles começaram a entender tudo o que estava escrito naquela epístola. Hoje você também tem que entender isso. Então eu vou ler aqui um texto que está na Epístola aos Hebreus. E o texto está escrito assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Por quê? Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, meus irmãos, esse texto que está na Epístola aos Hebreus, que acabei de ler, foi lido também perante os hebreus naquela época, quando a Epístola chegou. E esse texto esclareceu, conscientizou, fez com que eles entendessem a verdade. E hoje, isso tem que acontecer com você também. Você também tem que se conscientizar, você também tem que ser esclarecido, você também tem que conhecer a verdade que esse texto diz. Esse texto está escrito para você. Então, que isso possa acontecer com você, para que assim você possa viver de acordo com esse texto e aproveitar o que ele trouxe para você, porque ele trouxe uma experiência superior pela qual você chegou a Deus. E ele mostra, esse texto mostra que a anterior ordenança foi revogada. Meus irmãos, foi revogada para sempre. Nunca mais vai ter vigência em tempo algum, porque já foi revogada para sempre. É isso que você tem que entender. A anterior ordenança, que é a lei mosaica, que o texto diz que nunca aperfeiçoou coisa alguma, por causa de sua fraqueza e inutilidade, essa lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então essa lei já não tem mais vigência, nem para você, nem para mim, nem para nenhum de nossos outros irmãos, porque já se introduziu a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então é isso que nós devemos nos conscientizar. A Epístola aos Hebreus está aí para isso, meus irmãos. Então leia a Epístola aos Hebreus, que você vai entender isso de forma muito bem clara e simples. Então que você possa fazer isso em nome do Senhor Jesus. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, que se chama Epístola aos Hebreus. Ela começa assim: está escrito, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Meu irmão, foi escrito uma epístola aos Hebreus, do qual o texto lido no início desta mensagem faz parte. Mas quem eram os hebreus? A resposta é que os hebreus foram o povo que chegou no Egito, ainda na época de José. Mas depois que José, os seus irmãos e toda aquela geração morreu, os seus descendentes foram se multiplicando no Egito. É assim que está escrito. Leia em Êxodo, capítulo 1, do versículo 7 ao 22. Meu irmão, Jonas era hebreu. Leia em Jonas, capítulo 1, versículo 9. E até Paulo era hebreu. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Meu irmão, depois que esse povo hebreu saiu do Egito e peregrinou no deserto, a eles, nesse período, lhes foi dada toda a lei por intermédio de Moisés. Leia em Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Meu irmão, sobre os hebreus e o povo de Israel, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. É assim que está escrito. Leia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16. Meu irmão, e depois que o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho do reino de Deus, muitos hebreus foram se convertendo. Com isso, eles deixaram de viver sob o jugo da lei de Moisés, para viverem, sim, debaixo da graça de Cristo. Mas isso causou muita confusão entre os convertidos, tanto em Jerusalém como entre os gentios. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao 32. Meu irmão, mas para o esclarecimento total e definitivo para os irmãos hebreus que se converteram naquela época, foi necessário que uma epístola lhes fosse escrita,
E foi exatamente isso o que foi feito para lhes esclarecer. E depois que essa epístola foi lida para todos os hebreus que se converteram e estavam em Cristo como igreja, eles se conscientizaram de que o sangue de Cristo purificou a consciência deles de obras mortas. Leia na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Meu irmão, tudo o que está escrito na Epístola aos Hebreus é imprescindivelmente útil e perfeito para a sua vida em Cristo hoje. Por isso, meu irmão, leia a Epístola aos Hebreus de forma linear, mas de forma linear mesmo, porque foi dessa forma que ela foi lida assim para os hebreus naquela época. Meu irmão, se você ler a Epístola aos Hebreus de forma sequencial e direta, a sua compreensão e entendimento do que está escrito nela será perfeito. E eu lhe digo isso por experiência própria, porque isso já aconteceu comigo e com certeza vai acontecer com você também. Meu irmão, depois que você ler a Epístola aos Hebreus, você nunca mais vai errar, e sim acertar, sem nunca se desviar da verdade que você vai conhecer por si mesmo, porque o Espírito é que te guiará a toda essa verdade, para que você não permaneça em pecado, depois dele te fazer receber o pleno conhecimento da verdade, que já está escrito na Epístola aos Hebreus. Então, meus irmãos, hoje você tem que ler a Epístola aos Hebreus. Essa epístola é muito importante, é muito séria. Tudo que está escrito ali é muito perfeito, é muito claro, é muito simples de se entender. E você vai compreender isso. O próprio Espírito Santo vai te fazer compreender, vai te guiar à verdade, vai te esclarecer a verdade, para que assim, convicto dessa verdade, firmado nessa verdade, você possa prosseguir a sua vida em Cristo. Porque foi isso que aconteceu com os irmãos hebreus quando a epístola foi lida para eles. E você não deve nunca se desviar da verdade que você vai ouvir, vai entender e está escrita nessa epístola. Você nunca pode se desviar em tempo algum dessa verdade, meu irmão. Quando essa verdade lhe for esclarecida, quando você mesmo ler essa epístola. Você tem que ler. Ela só tem 13 capítulos, só tem algumas páginas, mas muito esclarecedoras para a sua vida hoje. Então que você possa fazer isso. E quando você ler isso, você nunca mais vai querer saber de lei mosaica, nem de nenhum daqueles mandamentos que estão escritos lá. Porque tudo isso já foi revogado, já foi cumprido pelo Senhor Jesus, para você não praticar mais em tempo algum isso. Agora, você está em uma esperança superior, pela qual você chegou a Deus. É isso que está escrito na epístola. É muito claro e simples. Então, que você possa ler, para que, ao ler essa epístola, você possa praticar o que está escrito nela. E ao praticar, você irá se aperfeiçoando cada vez mais. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus cada vez mais. É isso, esse é o objetivo dessa epístola. Esclarecer, tirar as dúvidas, para que fique apenas certeza e convicção na sua vida. E é isso que tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, para que assim possamos juntos, como igreja, aproveitar os bons resultados de tudo aquilo que o Senhor Jesus consumou na cruz. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer com você e comigo. Temos que aproveitar, temos que viver intensamente isso, para que assim possamos ser, de fato e de verdade, uma igreja do Senhor Jesus, que não tem que ficar sentindo esse peso de lei mosaica, entregando dízimos para essas denominações. Não, meus irmãos, não temos que fazer mais isso. Já está esclarecido de uma vez por todas que não temos que fazer mais isso. Então que nós possamos ler essa epístola para nos conscientizarmos disso. Leia a epístola dos Hebreus que você vai se conscientizar disso, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, temos que fazer isso para que assim sejamos esclarecidos para sempre, tendo em nossa vida a convicção e a certeza
de que tudo que está escrito na Epístola aos Hebreus é importante demais para as nossas vidas. Então que possamos praticar o que está escrito em nome do Senhor Jesus. Amém.